Olá, seja bem-vindo no canal Love Park. Antes de qualquer coisa, vá lá, se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba em primeira mão tudo que é de novo no ramo de estética automotiva. E hoje vamos falar sobre planejamento de um polimento. Para quem não me conhece, eu sou o Fábio Júlio e hoje vamos falar sobre planejamento de um polimento. Como é que você recepciona o veículo na sua oficina? Quais são os critérios que você utiliza para fazer um orçamento? Você tem uma tabela de preço? Então vem comigo que eu vou explicar para vocês como fazer um planejamento de um polimento. Falando sobre planejamento de um polimento, hoje nós vamos falar sobre tabela de preço, recepção do veículo, se o carro é nacional ou importado, tipos de contaminação, se o carro tem repintura e vamos falar níveis de riscos. Assim você vai conseguir fazer um orçamento com segurança. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ouvir o cliente, tentar entender a necessidade dele e qual que é a expectativa dele. Tem aqueles clientes que falam, é só um negocinho, e nem sempre é só um negocinho. Isso tem que ficar claro para ele. Só que para mim poder fazer essa avaliação com precisão, o carro precisa chegar para mim limpo. Se não chegar limpo, eu tenho que lavar o carro. Porque eu lavando o carro, eu vou passar para o cliente um profissionalismo, segurança, e eu vou conseguir fazer uma avaliação com um pouco mais de precisão. Seguindo essa linha, eu tenho que também avaliar se o carro é nacional ou importado. O importado tem de ter uma matéria-prima um pouco mais dura, que é o verniz, no caso, um pouco mais duro, e isso vai demorar um pouco mais para fazer o polimento. Então, isso tem que ser diferenciado. Outra coisa que eu tenho que ter na minha oficina é uma tabela de preço. A tabela de preço é de fundamental importância, por quê? Porque lá tem todos os serviços que eu executo e os valores. E a partir daí eu tenho parâmetro para negociação. Tenho que avaliar também o tipo de contaminação do carro. Nós temos algumas contaminações como cimento, tinta imobiliária e várias outras contaminações aí que isso vai demandar um tempo totalmente diferente e isso vai determinar também a forma que eu vou preparar o carro para o polimento. Outro critério importante é repintura, se o carro tem repintura ou não. Eu tenho que avaliar isso. Por quê? Primeiro para saber se a repintura está igual ou parecido com o original. Se tem retoque, se tem pouco verniz. Então são fatores que vão me dar segurança para que eu possa executar o serviço com qualidade. Outro fator é nível de risco. Nós temos vários fatores aí, riscos que saem com polimento, riscos que a gente consegue tratar e outros que somente saem com repintura. Seguindo os critérios que mencionamos, agora já temos uma visão da situação do carro. Agora eu já consigo entender se é possível ou não atender a necessidade do cliente. Nós recebemos na nossa oficina um Mustang série limitada, onde o cliente chegou querendo remover o risco da porta e da lateral traseira com repintura. Nós identificamos e através de um processo de polimento conseguimos resolver a necessidade do cliente. E aí mantivemos a originalidade da superfície e conseguimos aí garantir a satisfação do cliente. Nós fizemos um checklist e vamos deixar no link da descrição. Esse checklist ele vai servir para que vocês aí utilizem como um guia para que vocês façam aí a avaliação de vocês. E logo mais eu vou mostrar para vocês esse carinha aqui. Para quem não conhece, esse carinha é o medidor de espessura. Eu vou mostrar para vocês como usá-lo e como trabalhar sem ele também. Recomendamos que siga o passo a passo desse checklist para fazer uma avaliação e um orçamento. Preencha os dados do cliente. Marque todos os itens utilizando as legendas como risco, contaminações, avaria, peças com repintura.
Descreva no campo das anotações todos os detalhes que você observar. Agora que falamos sobre todos os critérios que compõem a nossa avaliação, agora é importante a gente definir o tipo de proteção de pintura que a gente vai utilizar. E aí nós temos no mercado algumas proteções como cera, selantes, vitrificadores e até mesmo o PPF. Agora eu quero enriquecer vocês falando sobre a composição de uma pintura automotiva. Como vocês podem ver, nós temos aí na composição da pintura o substrato, o pré-tratamento, o anticorrosivo, o prime, a tinta e o verniz, totalizando de 95 a 141 microns de material na superfície de uma pintura. Lembrando que nós temos aí de 30 a 50 microns de verniz, é onde nós trabalhamos. Como vocês viram no gráfico anterior, agora nós já temos uma ideia em relação à composição de uma pintura. Sabemos também que nós temos agora de 30 a 50 microns para trabalhar em relação ao polimento. Vocês já pararam para pensar o que é 30, 50 microns? Agora eu vou apresentar para vocês o medidor de espessura. Esse medidor de espessura que eu vou apresentar para vocês é o Minipa 401. Ele mede partes ferrosas e não ferrosas. Quando eu falo não ferrosas, significa que ele mede alumínio, ele não mede plástico. Até onde eu sei, não tem nenhum medidor que meça aí plástico. Agora a gente separou para vocês uma folha de sulfite para que a gente tenha aí referência em relação à quantidade de material. Vou medir para vocês agora, ó. 0, tá vendo? E agora eu vou pôr uma folha de sulfite e vou medir. Lembrando, nós temos de 50 a 30 microns para trabalhar no verniz. Então aqui, se eu tiver 30 microns de material na superfície, isso significa que uma folha de sulfite tem 3 vezes mais verniz, ó, do que o carro. Então, se você olhar aqui, ó, essa espessura que nós temos aqui é equivalente a 3 vezes mais que a quantidade de verniz que nós temos no carro. Então, ó, olha como muda a nossa visão agora. A partir de agora já tem uma referência, já tem uma ideia de quanto de verniz que nós temos para trabalhar. Este veículo aqui é um veículo novo, que nunca foi feito repintura nele e nem polimento. Então eu vou registrar agora, vou medir para que a gente tenha aí uma noção de quanto que tem de material da lata até o verniz. Ó, 137, 139 e na lateral 144. Por que essa variação? No momento que é feita a aplicação do verniz na fábrica, o robô ele manda a quantidade de material igual, mas é impossível cair exatamente com muita precisão a mesma quantidade de material em determinadas situações. Por quê? A gente tem posições diferentes da peça. A anatomia da peça impossibilita que caia exatamente a mesma quantidade. Por isso da variação. Mas estando ali dentro com uma leve variação, tá tudo certo. Aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui agora que ele tem pintura original. Eu vou medir, ó, 140 microns. Eu vou medir agora a lateral dele, ó, 147. Tudo aí tem uma leve variação, mas tudo certo. Eu vou começar a descer, ó. Eu vou observar que tá aumentando, ó, 154. Opa, legal. Eu vou descer um pouco mais. Opa, 192. A partir de agora eu consigo identificar que há repintura neste carro. E como eu estou descendo e está aumentando, eu consigo entender que houve um retoque. Vamos continuar descendo, ó. Eu vou medir agora aqui embaixo 249. Confirmo o que eu disse. Eu vou descer um pouco mais. Opa, 1000 microns. Significa que aqui tem massa poliéster.
Sem o equipamento, eu já vou falar para vocês agora, eu consigo ver também. Mas muitas vezes você pode falar para o seu cliente que tem massa e ele não acreditar. Com o equipamento é preciso. Ó, tá mostrando para ele, ó. Você tá mostrando para ele que há uma variação. Não tem como contestar. Falando só vendo, há o risco de você não conseguir provar para o cliente que há uma material aí. E esse equipamento é muito bom de se ter para que você esteja aí seguro no momento da avaliação. Agora eu vou falar para vocês agora como avaliar um carro, no caso, visualmente. Ó, como vocês podem ver, toda a pintura original, tá vendo? Tem esse efeito granuladinho, que lembra uma casquinha de laranja bem superficial, tá vendo? Essa aqui é uma situação que a gente consegue identificar se o carro é original ou outro. Eu vou mostrar para vocês no outro carro a diferença que tem dessa pintura para outra. Esse é um fator que faz com que a gente perceba se há repintura ou não. Ó, agora observando nesse carro aqui, ó, a gente já consegue identificar algumas coisas, ó. Tá vendo, ó? Sujeira na pintura. Então isso já me identifica que houve repintura aqui. E aí, ó, o granulado, tem o leve granulado, mas ó, eu começo a, ó, tá vendo? Defeito na pintura. Isso já me caracteriza que houve, já me posiciona que houve repintura aqui. Aí, ó, tá vendo? O granulado começou a ficar liso. Já começou a desaparecer, ó, foi lixado. Esse é outro fator que vai determinar se há repintura ou não. Eu vou abrir a porta aqui, ó. Eu abrindo a porta, se eu passar a mão aqui, ó, tá vendo? Se eu passar a mão aqui, na repintura vai estar áspero. É outro fator que me ajuda a saber se há repintura ou não. E como nós falamos anteriormente, ó, eu olhando, ó, eu consigo ver aqui, ó, a repintura. O mata-retoque aqui, ó, onde foi feita a emenda. Tá vendo? Vamos ver. É isso aí. Ó, eu consigo ver, tá vendo? Uma mancha aqui, ó. Vou achar uma posição na câmera. Tem uma mancha aqui, ó, que a gente consegue ver. Ó, ela tem uma mancha aqui. E aí, como eu falei, a gente começa a ver a característica da pintura e começa a avaliar que foi feito um retoque. E aí, ó, a gente começa a avaliar a pintura e procurar vestígio. E aí, ó, tá vendo, ó? Furo. Ó a característica da peça como tá totalmente diferente. A gente consegue ver, ó, defeitos na preparação. Tá desfocando, focou. Isso aí. E agora eu consigo identificar se há repintura no carro ou não, sem o equipamento. Espero ter ajudado vocês. Espero que a partir de agora vocês tenham uma nova visão em relação à avaliação de um carro. Espero que os parâmetros que nós passamos para vocês sirva. A gente deixou o checklist, não deixe de usar o checklist e não deixe de ver o nosso próximo vídeo. Nós vamos falar sobre correção de pintura. Lá nós vamos dar dicas de como manusear a máquina, produtos, e vocês vão adorar.